Muito bom dia a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa faculdade. Também uma palavra especial para a professora Maria António Barreto, que é uma honra tê-la na nossa conferência, e, naturalmente, à doutora Maria João Carapeto, que é aqui uma grande ativista e um grande valor que nós temos na nossa faculdade. Muito obrigada por todo o trabalho que tem desenvolvido na Nova Direito. Para nós é um gosto ser anfitrião e, no fundo, promover esta conferência sobre educação de qualidade e desenvolvimento na lusofonia. Nós somos, obviamente, uma instituição de educação, de ensino superior público em Portugal, na área, obviamente, da educação. E, portanto, a educação para nós é tudo, é a nossa vida, digamos assim, e é, sobretudo, uma enorme paixão poder transmitir os nossos conhecimentos, transmitir a nossa experiência de vida, transmitir aquilo que sabemos sobre o percurso que levamos na vida a quem nos contacta, a quem se aproxima de nós. A educação, ouvi uma vez dizer que é a melhor invenção humana, ou talvez uma das melhores invenções humanas, porque permite a transmissão do conhecimento ao longo de gerações. Realmente o conhecimento que a humanidade foi criando, acumulando durante milhares de anos, e que nós encontramos uma forma tão inteligente, nós humanos, de a transmitir e de não a perder ao longo de todas as gerações que vão existindo no nosso planeta. E, portanto, não só é uma invenção fantástica da humanidade, de partilha, de cooperação, de trabalho de equipa entre tanta gente, desde os primórdios da civilização, mas também sabemos nós, e é este o ponto essencial desta discussão, que é absolutamente essencial ao desenvolvimento das sociedades e das comunidades. E é um desafio permanente, porque o mundo está sempre em mudança, umas vezes mais depressa, outras vezes mais devagar, mas está em permanente mudança e, portanto, é um desafio enorme a qualificação, a capacitação das pessoas e em toda a parte do mundo. Aqui, em especial na lusofonia, educação de qualidade e desenvolvimento na lusofonia, é também em Portugal e nos países lusófonos, obviamente, sempre uma oportunidade, sempre um desafio, e faz realmente todo o sentido, ou só faz sentido que esta discussão seja uma discussão conjunta entre todos os países que falam português e que se espalham por quase todos os continentes no mundo. Nós, na Nova, temos esta linha de missão como uma das importantes na nossa forma de pensar e na nossa estratégia, quer no ensino do direito, quer a outros níveis do ensino. Portanto, é uma linha sempre muito forte, a colaboração com a África em vários projetos, um deles o Intrapax Lusófona, que é um projeto de excelência e com financiamento muitíssimo elevado e que nós temos tido o privilégio de coordenar e de participar. Portanto, para nós é uma linha importantíssima na nossa estratégia, na nossa missão enquanto Universidade Portuguesa, é apoiar, é fazer parte da rede que permite, na lusofonia, criar uma verdadeira comunidade de qualidade, de excelência no ensino, nos vários níveis. Portanto, mais uma vez, muito obrigada, Sr. Embaixador, pelo apoio e pela sua presença, e muito obrigada aos presentes. Eu faço os maiores votos de uma boa conferência, hoje e amanhã, e podem sempre dispor da Nova, nós cá estaremos para apoiar no que nos for possível todos os projetos nesta área. Muito obrigada a todos. Ora, muito bom dia a todas e a todos. Sra. Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova, Sra. Professora Maria Antónia Barreto, minhas senhoras e meus senhores, é sempre bom começar por partilhar alguns números, já que falamos do mundo de língua portuguesa. Sempre falamos do mundo de língua portuguesa. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar atualmente de cerca de 270 milhões de pessoas a falar português. Enfim, a falar português, uns melhor, outros pior, mas a falar português, enfim, dos países de língua portuguesa. E estamos a falar, em meados do século, de mais de 350 milhões. Isto são estimativas das Nações Unidas, não são minhas, e estamos a falar, no final do século, de mais de 500 milhões. Portanto, é disto que estamos a falar da quinta língua mais falada do mundo, da primeira no hemisfério sul, de uma língua em que, no final do século, Angola e Moçambique, juntos, vão significar cerca de 300 milhões de pessoas. E estamos a falar de uma língua pluricêntrica, uma das línguas que, se nós, no final do século, só tivermos
5 ou 6, o português será seguramente uma delas. Portanto, é deste universo que estamos a falar. Eu gostava de agradecer aos anfitriões pelo convite e de os felicitar pela organização deste evento. Contou com o apoio do Camões, com muito gosto. E de começar por dizer que, enfim, não é surpresa para ninguém, mas deve ser reafirmado e reafirmado sempre que se pode, que a educação é um pilar central da cooperação para o desenvolvimento e da cooperação portuguesa em especial. E, na verdade, nós, se estudarmos as grandes tendências que se perspectivam para as próximas décadas, constatamos que, muito em breve, a esmagadora maioria da população jovem se concentrará em países em desenvolvimento. E as faixas etárias mais envelhecidas, pelo contrário, encontrar-se-ão nos ditos países desenvolvidos. Por exemplo, em 2030, espera-se que a média de idades na Europa seja de 45 anos e em África seja de 23. E esta distribuição constituirá um dos maiores desafios políticos e sociais para governos, para as democracias e para a sociedade em geral. Nós temos, por um lado, países que estão desesperadamente em busca de mão de obra qualificada. Por outro, temos os países em dificuldades para captar ou capacitar essa futura mão de obra e assegurar as condições para a criação de emprego. Portanto, o grosso da força de trabalho estará nos países em desenvolvimento, precisamente aqueles que não conseguem assegurar as necessárias condições para uma educação de qualidade e um emprego, e as ofertas de emprego estarão nos países desenvolvidos, sem que haja uma força de trabalho qualificada que dê resposta às necessidades. Neste quadro, a educação tem sido apresentada e referida como a solução para o desenvolvimento sustentável, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Tradicionalmente, a cooperação portuguesa tem assumido o setor da educação como uma área de intervenção prioritária e tem como referência central não apenas assegurar um acesso universal à educação, mas também garantir que se trata de uma educação de qualidade. Dessa forma, a cooperação portuguesa tem contribuído para este esforço num quadro referencial específico que está alinhado com as grandes opções que são definidas para a política externa de Portugal. Os nossos parceiros prioritários de cooperação, como sabem, são os países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Nestes países, Portugal assume-se como um parceiro privilegiado de cooperação face aos restantes atores da cooperação para o desenvolvimento, na medida em que detém com eles laços históricos, partilha uma matriz linguística e jurídica comum, conferindo-nos a nós, portugueses, mais-valias ao nível do conhecimento e experiência, bem como o reconhecimento por parte dos países parceiros e também por parte dos outros atores internacionais. A educação encontra-se no centro das principais políticas, orientações e documentos que encadram a ação da cooperação portuguesa. Temos um conceito estratégico de cooperação portuguesa, válido entre 2014 e 2020. Em breve teremos que começar a pensar no próximo, porque já estamos em 2019. Temos as orientações políticas do atual Governo, temos a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Educação, temos a assunção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 4, como prioridade estratégica no âmbito da implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e também temos, isto é muito importante em termos práticos, os programas estratégicos de cooperação que celebramos com os principais parceiros bilaterais, onde a educação, formação e cultura são identificadas conjuntamente e transversalmente definidas como setores ou eixos de intervenção prioritária e determinantes para alcançar o desenvolvimento sustentável. O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, tem sido particularmente ativo através da sua presença e defesa das posições nacionais em todos os espaços multilaterais, na definição e implementação de programas, projetos e ações de cooperação e no trabalho desenvolvido com os parceiros da sociedade civil. E é preciso comprovar isto, não basta afirmá-lo. Para terem uma ideia da dimensão dos valores disponibilizados pelo Camões no setor da educação, deixo aqui alguns números relativos à nossa ajuda pública ao desenvolvimento. Entre 2009 e 2017, ou seja, nos últimos 9 anos, foram desenvolvidos 520 projetos na área da educação, num total de mais de 400 milhões de euros. Em média, foram apoiados 170 projetos de educação por ano. Entre 2015 e 2017, os apoios concedidos pela cooperação portuguesa para o setor da educação representam cerca de 30% dos apoios concedidos a nível bilateral, num montante que ronda em termos médios aproximadamente os 40 milhões de euros por ano. Ao nível da cooperação bilateral, a nossa preocupação centra-se também na sustentabilidade das intervenções
e na adequação aos contextos específicos de cada país. Nesse contexto, a nossa atuação é pautada pelas seguintes referências: intervenção ao nível dos planos curriculares e dos conteúdos educativos nos vários níveis de ensino, aposta na formação de professores e formadores, quer inicial, quer contínua, pelo seu efeito multiplicador e sustentabilidade das intervenções, deixando assim capacidade instalada junto dos nossos parceiros. Aposta no ensino em português e da língua portuguesa, enquanto língua oficial dos principais países parceiros da cooperação portuguesa. Na maioria destes países, como sabem, não obstante ser língua oficial, o português convive com línguas e dialetos maternos. A ação da cooperação portuguesa é fundamental na capacitação em língua portuguesa. Mais do que um legado histórico, o português é a língua cada vez mais falada no mundo, como já disse, e é também a terceira mais utilizada nas redes sociais. Mas é também, e isto é muito importante, que se refira um elemento que contribui para a identidade nacional e para o sentimento de pertença ao espaço da comunidade de países de língua portuguesa. Apostamos também no programa de bolsas externas, assim como na possibilidade dos estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste frequentarem o ensino superior em Portugal ao abrigo do regime especial de acesso. A frequência do ensino em Portugal constitui um processo de imersão na língua e cultura portuguesas, assim como uma oportunidade única para estabelecer uma rede de contactos privilegiados que marca de forma indelével cada estudante, tornando-o um cidadão do espaço de língua portuguesa e também um cidadão do mundo. Este estudante, uma vez que regressa ao seu país de origem, manterá sempre, normalmente mantém, uma proximidade a Portugal em termos de cultura, valores ou princípios que importa valorizar e preservar e muitas vezes, mais tarde, transforma-se num interlocutor muito valioso das nossas relações bilaterais ou mesmo multilaterais, quando ocupa cargos em organizações multilaterais. Apostamos também no programa de bolsas internas, traduzindo-se na valorização e reforço dos sistemas de ensino dos próprios países. A bolsa interna é, ao contrário da bolsa externa, a bolsa que é concedida no próprio país. A bolsa externa é a que é concedida em Portugal. Portanto, bolsas internas, valorizando e reforçando sistemas de ensino dos próprios países parceiros, para além da capacitação de quadros especializados que irão, uma vez mais, beneficiar os países de origem. Naturalmente, também a valorização das escolas portuguesas, que estão presentes em todos os países africanos de língua portuguesa e em Timor-Leste, enquanto estabelecimentos de ensino onde se promove a melhoria de qualidade no sistema educativo. Também densificação da rede de professores, leitores e docentes que promovem o ensino e a divulgação da língua e cultura portuguesas. E, last but not least, o cofinanciamento de projetos da sociedade civil, não apenas nos países prioritários da cooperação portuguesa, mas também em outras geografias e em Portugal, nas áreas da cooperação para o desenvolvimento, educação para o desenvolvimento e ação humanitária, no âmbito da educação em situação de emergência e proteção do espaço escolar. Neste âmbito, o âmbito da ação humanitária, a educação surge como um elemento fundamental da nossa política. Portugal está fortemente empenhado no reforço do direito à educação, em particular em alargar o leque de oportunidades ao nível do ensino superior para refugiados, deslocados forçados e, no geral, jovens que se encontram em contextos de fragilidade ou emergência. Defendemos que a educação, e em particular o ensino superior, oferece proteção, reforça a resiliência e constrói esperança no futuro, mitigando nos jovens o impacto psicossocial dos conflitos, proporcionando-lhes uma envolvência de normalidade, estabilidade e, afinal de contas, criando-lhes horizontes de vida. Eu gostava aqui de salientar, pela positiva e muito meritória, a iniciativa que o Dr. Jorge Sampaio tem desenvolvido desde 2014 no apoio aos refugiados e a ênfase que tem colocado na importância de, também ao nível do ensino superior, a ajuda humanitária possa incluir, ou melhor, a ação humanitária possa incluir a educação na área do ensino superior, o que não tem sido fácil, mas nós, Portugal, em todas as ocasiões que se nos deparam na União Europeia ou noutras instâncias multilaterais, nunca deixamos de insistir para que esta parte faça também, constitua uma parte importante do acervo daquilo que é a ação humanitária na área da educação. Bom, agora gostava de mencionar algumas das intervenções que o Camões financia ou cofinancia na área da educação em cada um dos países parceiros. Temos o programa Saber Mais em Angola, que é focado na formação de professores do ensino secundário. Temos em Cabo Verde uma ação de capacitação institucional junto do Ministério que tutela a área da educação e também temos um projeto muito interessante de promoção da leitura através da dinamização de bibliotecas escolares.
Temos na Guiné-Bissau, ao nível do ensino superior, em parceria com as instituições de ensino superior, nomeadamente a Faculdade de Direito de Bissau, capacitando o corpo docente através da escola Chicoté, ou também no ensino básico e secundário como PARSE, implementado pela Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, FEC, entre outros. Em Moçambique temos um apoio direto ao orçamento setorial através do Fundo de Apoio ao Setor da Educação. Em São Tomé e Príncipe estamos a preparar, eu dizia isso há pouco antes de começar a conferência, um programa integrado com várias componentes, incluindo assistência técnica ao Ministério que tutela a educação, formação inicial de professores e formação contínua de professores. E em Timor-Leste, onde a educação absorve mais de 2/3 do volume de apoio concedido pela cooperação portuguesa, temos intervenções substantivas, quer a nível do básico e do secundário, quer da formação de professores, quer do ensino superior. Finalmente, gostava de lembrar o papel da educação enquanto direito humano fundamental. A educação é também uma chave para a redução da pobreza e para a construção da cidadania, permitindo que cada indivíduo assuma a responsabilidade pelo seu destino e contribua para o progresso do seu país, dotando-o com ferramentas para participar de forma responsável na sua comunidade. Portanto, a educação vai muito para além do processo cognitivo. É um instrumento que é catalisador, tem reflexos nos mais variados contextos da sociedade. É também, reconhecidamente, uma das armas mais potentes na via do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável deve ser um desígnio nacional. Eu penso mesmo que deve ser um desígnio global e responsabilizar não apenas os governos, mas também a sociedade civil. É um exercício de cidadania em que a sociedade civil constitui um poderoso aliado da ação dos Estados, não apenas na implementação de programas, mas também, e com idêntica ou até maior relevância, na reflexão e contribuição para a definição de políticas e soluções para o desenvolvimento. Penso que é este um pouco o contexto destes 2 dias de conversas que vamos ter aqui. Faço votos para que os trabalhos que agora se iniciam sejam muito produtivos e para que esta conferência tenha o maior sucesso. Muito obrigado pela vossa atenção. Começo por cumprimentar o Sr. Embaixador, atual Presidente do Camões, os outros colegas que irão também conversar, aqui comunicar comigo, agradecer à Maria João o convite e pronto. Fui então convidada para falar sobre a qualidade dos sistemas educativos dos PALOP. À medida que eu me vou continuando a minha relação com os sistemas educativos, ou seja, aqui faço um parênteses, fui cooperante, comecei em 78. Portanto, algumas das pessoas que estão aqui na sala não eram nascidas. Tenho 66 anos e desde os 20 e picos que ando na cooperação nestes múltiplos países. De maneira que, às 2x3, eu vim ontem, por exemplo, da Guiné-Bissau e estou eu a contar já muitas histórias, aliás, também em título de história, em alguns contextos europeus, por exemplo, na França, estão num estudo dos processos educativos dos países africanos da década de 70 e 80. E eu estou a ser convidada, fui há 15 dias a uma universidade de Paris-Diderot apresentar as experiências da Guiné-Bissau em 78. Portanto, já estou nesta fase, mas que me dá muito gosto e que me permite, vamos lá, uma certa... falar, às vezes, com certo... Sinto que tenho esse direito de falar, atenção, que isto já foi assim, vamos lá para onde é que vem. Bem, então, o que é que... vou situar a minha apresentação muito naquilo que leio, muito no acesso que tenho através dos meus alunos de mestrado e doutoramento, portanto, nos processos de investigação desenvolvidos pelos alunos e muito na minha experiência. Situei-me claramente nos sistemas de ensino formais.
não é? Portanto, não cabe neste tempo que eu tenho em trabalhar, apresentar, vamos lá, aquilo que... apresentar uma reflexão sobre os sistemas informais de educação. E, portanto, também quando falamos aqui em educativos, há por vezes alguma confusão, o que é educação, se é ensino, etc, etc, mas também não vou entrar por aí. Vou-me situar nos sistemas de ensino formais. E tendem atenção que daqui a bocadinho a minha colega Clara Carvalho virá falar sobre, olha a Clara a entrar, virá falar sobre o ensino superior, eu vou-me situar sobre a educação pré-escolar até ao final do ensino secundário. Pois é uma afirmação da Unesco sobre a importância da qualidade, uma afirmação de 2010 sobre este conceito da qualidade e da importância da qualidade nos sistemas educativos. A minha reflexão vai também nesta linha do que é a qualidade, porque no meu entender nem sempre a preocupação com a qualidade é atualmente universal, por todos os lados em que andamos nos falam da importância da qualidade dos sistemas educativos e corre-se o risco de assentar a qualidade em parâmetros como por exemplo o parâmetro das infraestruturas, e que isto nem sempre é válido, como o parâmetro do número de alunos por classe, ou seja, e tudo isto enferma de um problema que é o transportarmos para outros contextos os referenciais da qualidade europeia ou da qualidade da América do Norte. E, portanto, vicia completamente. Foi-me pedido, e às vezes há tendência para uniformizarmos, falar nos sistemas educativos africanos. É de uma complexidade, é como se falássemos, e falássemos até no singular, sistema educativo africano, ou sistema educativo nos PALOPs. É como se para toda a Europa falássemos num sistema educativo. Com efeito, se eu me reportar aos países africanos de língua portuguesa, a diversidade é imensa, os contextos são muito diferentes, as evoluções foram muito diferentes e dentro de cada país há uma diversidade imensa. Portanto, não podemos olhar para o sistema educativo de Angola de uma forma uniforme, quase por província eu seria capaz de encontrar imensas diferenças. A mesma coisa se eu olho para o contexto de Moçambique. Maputo é uma situação, a província de Gaza ao lado de Maputo é outra situação, da Beira para cima é outra situação, etc, etc, etc. Mesmo em relação a Cabo Verde, as situações são muito diversificadas. No entanto, existe uma história comum e existem alguns pontos que são comuns a todos estes países. Alguns pontos em comum, vou tentar aqui apresentá-los, que são no momento antes da independência, o que é que encontramos? Isto é um quadro mais ou menos uniforme. Um fraco desenvolvimento dos sistemas educativos. Claramente, Portugal não investiu, a não ser nos períodos durante o período das guerras de libertação, não investiu nos sistemas educativos. Portanto, temos um número restrito de alunos e professores,
Mas quando falamos em número restrito, por exemplo, na Guiné-Bissau acredita-se que, quando da independência, 2% da população falava português. 2%. Em relação, e também aqui Guiné-Bissau, em relação a São Tomé, por razões de como se fez, do que era o papel de São Tomé, e sobretudo em relação a Cabo Verde, a situação era um bocadinho diferente. Porque, como vocês todos sabem, a população cabo-verdiana servia a administração portuguesa, não é? Portanto, eram os de segunda linha na administração do Estado português e, portanto, tinham um outro acesso ao sistema de ensino, reportando-me aqui sempre ao sistema de ensino. No entanto, não convém esquecer que, para todos os PALOP, a administração portuguesa se situava sobretudo na costa, nas diferentes costas, e, portanto, a penetração para o interior foi bastante reduzida, até aos períodos das guerras de libertação, e, portanto, a penetração da escola foi muito reduzida. E era bastante reduzida e quando existia, assentava no ensino de segunda qualidade. Estou a falar no ensino dirigido à população indígena. Portanto, que era a situação da Guiné, de Moçambique e de Angola. Este ensino indígena assentou nos missionários e era um ensino, sobretudo, prático, ensinar a cozer, ensinar carpintaria, ensinar situações práticas, problemáticas. Nunca porque a escola, como a conhecemos hoje, com conhecimentos de iniciação, desenvolvimento, etc., situava-se nos grandes centros e a população indígena não tinha acesso a estas situações. Por exemplo, em Cabo Verde não houve a situação de indiginato, mas a população cabo-verdiana tinha acesso às escolas rurais, não tinha acesso às escolas de ensino primário complementar que acontecia nas cidades. Que acontecia na cidade de São Filipe, que acontecia na cidade da Praia, etc. A população não tinha acesso. Portanto, temos um número restrito de alunos e professores, início muito tardio do ensino secundário. Os liceus da Guiné, o Liceu de São Tomé, vão oscilando entre 1952, 1958, 59, andam por aí. Ora, eu nasci em 52. O Liceu da Guiné foi o primeiro liceu da Guiné, seguimento de uma escola primária, do ensino primário complementar, que era o que se chamava na altura, é de 58. Ou seja, já eu tinha 6 anos quando apareceu o primeiro liceu. Como é que número restrito ou a inexistência de escolas de formação de professores? Num diapositivo que eu tenho mais à frente, temos que, por exemplo, os professores para Cabo Verde e para a Guiné eram todos formados numa escola de magistério primário que foi aberta na Praia. Mas, portanto, estamos a falar em números muito restritos de escolas de formação, abertos em 75, nas vésperas de 75, para eu ser rigorosa. Uma outra linha que caracteriza estes pontos em comum, os programas e os manuais eram muito próximos dos programas da metrópole. Claro, como eu aprendi os rios de Angola, eu aprendi os rios de Angola e de Moçambique, também todas estas pessoas aprendiam o Tejo, o Minho, etc., etc., por aí fora. Como há bocadinho o senhor embaixador disse uma coisa muito interessante, que é a língua portuguesa na criação de uma identidade lusófona. Aqui nesta altura também, porque nada é neutro, como todos nós sabemos, os programas e os manuais estavam ao serviço da anulação
da identidade de cada um destes povos, ao serviço tinham como missão anular as identidades e promover a identidade portuguesa. Não é? E isto, poderia desenvolver outros, mas não tenho tempo para isso, portanto fico... O exemplo de Cabo Verde. Em 1900, quando isto começa... antes de 1917, temos sobretudo o papel dos missionários e dos padres ligados às paróquias que intervinham no sistema educativo. Situações muito interessantes. Aí há meia dúzia de anos tive a ocasião de fazer um trabalho sobre a evolução do sistema e tive ainda a ocasião de entrevistar pedreiros, carpinteiros, que sabiam escrever e ler e que os padres das paróquias convidavam e assumiam e pagavam para ensinar os meninos na paróquia. Portanto, ali à volta da igreja, portanto, eram as pessoas que ensinavam. Em 1917, por exemplo, em Cabo Verde, temos o ensino primário, elementar, complementar e superior. Hoje, o superior é mais ou menos aquilo que hoje nós consideramos o 6º e o 7º ano de escolaridade. Em 1947, Portugal publica um diploma legislativo em que o ensino elementar é obrigatório para todas as crianças de um e de outro sexo, físico e mentalmente sãs. Eu achei interessante trazer-vos isto para aqui, sãs, em idade escolar, porque este problema da ausência das crianças deficientes ou portadoras ou com dificuldades é um elemento comum em todos os PALOP. Estas crianças não estão na escola. Portanto, crianças com dificuldades visuais, motoras, etc., verifica-se que atualmente está a mexer, aqui a mexer entre aspas, alguns projetos de algumas ONGs tentam tratar os problemas motores, alguns problemas visuais, mas com muitas horas de observação de aulas, raramente vejo uma criança que exteriorize alguma deficiência numa sala de aula. Continuando ainda em Cabo Verde, apenas em 64 foi criada uma escola de habilitação de professores de posto. É a célebre Escola da Variante, que existe hoje apenas o edifício e que corresponde aqui em Portugal uma formação para os regentes escolares. Os regentes escolares foram figuras criadas no tempo do Estado Novo, em que portanto, durante o período do Estado Novo, foi reduzida a formação, quer em tempo, quer em qualidade, quer em número, dos professores do ensino primário. E o sistema recorreu aos regentes escolares. Quem eram os regentes? Eram pessoas apenas com o 4º ano de escolaridade, hoje, na altura, a 4ª classe, e que tinham uma casa, um espaço, e que, graças a essa situação, ensinaram uma grande parte dos portugueses aqui durante o Estado Novo. E em Portugal chamavam-se os regentes escolares. Reparem, em 64 Portugal cria a Escola da Variante, é assim chamada, em Cabo Verde, para a formação de professores. Em 1970, para o caso de Cabo Verde, e ali está até 83, porque foram criadas então 2 escolas de magistério primário, uma na Praia e outra no Mindelo. O período termina em 83, porque depois em 83 vai nascer o Instituto Pedagógico em Cabo Verde. No entanto, em 75, estou a falar de Cabo Verde, que é a situação, vamos lá, mais, eu não queria usar o termo desenvolvida, mas que mais mexe,
Em Cabo Verde havia, em 75, para todo o território, quando se dá a independência, havia 1.247 professores do ensino primário, mas apenas 90 com magistério primário. 87, portanto, fruto destas duas escolas, 87 professores com o curso de habilitação de professores de posto escolar e os restantes, estamos a falar em 1.000, sem formação, sem qualquer formação. Portanto, quando se diz qualquer formação, com ensino básico, com ensino secundário, e depois durante anos, aí já na década de 2000, eu comecei a trabalhar sistematicamente, o meu Politécnico começou a trabalhar sistematicamente na formação de professores em Cabo Verde, fizeram-se levas sucessivas de formação em serviço para puxar e reabilitar, conservando no sistema, os professores que deram no duro sem qualquer habilitação. Depois, portanto, eu não tinha tempo de apresentar isto em relação, daí ter, aos PALOPs todos, daí ter apresentado isto. Dá-se as independências e, pelo menos nos 10 anos, 15 anos após a independência, há uma filosofia subjacente aos sistemas, a todos os sistemas educativos que estamos aqui a falar. A educação cria o homem novo. Isto é, uma filosofia muito assente muito assente na cooperação que vem de Cuba e que vem dos países de leste. Há uma expectativa enorme em relação à educação, como transforma tudo, altera tudo, traz o desenvolvimento. Há também, para além de, vamos lá, este paradigma, esta filosofia, e é considerada em todos os PALOP, muito a postura das obras do Amílcar Cabral. A educação, e nomeadamente a língua, são atos de cultura. Portanto, o sistema de ensino para além, é um ato profundamente político e aprender é um ato profundamente político e é um ato profundamente cultural e daí a importância da sua valorização. E daí até o trabalho junto das populações para terem vontade de entrar no sistema educativo. Porque a relação das populações em 75 com os sistemas educativos, nas cidades existia, nas zonas rurais e em alguns grupos étnicos era praticamente inexistente. Então, porquê ir à escola? E porquê entrar no sistema? A justificação está aqui. A escola produz um homem novo, significa isto o que significar, e a escola, ir à escola é um ato político e é um ato de cultura. Nos períodos, trouxe também dois ou três diapositivos para vocês verem as taxas. Cabo Verde, que vai sempre numa situação mais... ou seja, na medida em que já era um país mais com uma população mais escolarizada, porque servia para a administração portuguesa, mas vocês estão a ver, em 1980, 54,3% da população é analfabeta. Depois, em 85, baixa para 41%, em 2013 baixa para 11%, isto fruto das grandes campanhas de alfabetização, não é? E, evidentemente, nestes anos, a população com menos de 15 anos, rapidamente, a população analfabeta passou a ser residual, não é? E também há aqui um número de alunos em 2012, estão a ver 125 que estão em 2012 estão no sistema de ensino, com exceção
Mas, no entanto, mesmo para Cabo Verde, neste período, em 2012, portanto, estamos no início da explosão do ensino superior. Atualmente, Cabo Verde tem 10 universidades. Estão a ver que os números se mantêm muito baixos, não é? No ano, com formação superior, há apenas 1,1% de pessoas com formação superior em Cabo Verde. Em 2010 já há 5%. Portanto, isto é o desenvolvimento não é linear, é claramente explosivo, não é? Posto neste... vamos lá, ainda à procura novamente aos pontos em comum nestes países, eu consigo encontrar algumas linhas de orientação, algumas linhas evolutivas, que são quais? A incidência em todos estes países sobre o ensino primário. Por razões que depois à frente eu volto novamente a repescar, as agências internacionais, Banco Mundial, Banco Africano, Unesco, Unicef, incidem, e quando eu digo incidem, quer dizer explicitam orientações e são portadoras de financiamento para o ensino primário. O que leva, por exemplo, a não se considerar relevante, neste período, na década de 80 e seguintes, não se valoriza nada o pré-escolar. Por exemplo, no caso de São Tomé tinha uma prática de creche, por razões de mão de obra, como vocês sabem, não é? As pessoas iam trabalhar para as roças e tinham que deixar os filhos. Eram creches assistencialistas, aquilo que a gente hoje, no âmbito do sistema pré-escolar, considera que é apenas a assistência às crianças. Portanto, as mães iam para as roças, deixavam aguardar as crianças que eram alimentadas e guardadas. Portanto, finalidade apenas assistencialista. Mas todo o Cabo Verde, junto de cada roça, existiam creches. Desapareceram com a desagregação das roças, a não valorização do pré-escolar. Na década de 80, 90, 2000, tudo isso desapareceu, para agora, pós-2000, no âmbito de Cabo Verde, há claro, uma revalorização, etc. A mesma coisa acontecendo na Guiné e nos outros países, mas isso irei falar a seguir. E também os currículos, ao mesmo, portanto, com as independências, os estrangeiros, nomeadamente os portugueses, saíram na sua generalidade e deixaram estes países com os grandes problemas para resolver, nomeadamente na elaboração dos currículos, programas e manuais. Então, o que é que acontece? Estes currículos que surgem na segunda parte da década de 70 e 80 e até 90, são currículos que se aproximam de dois caminhos. Ou currículos continuam aproximados do currículo português, eu falo currículo no âmbito geral, programas, etc., ou currículos muito aproximados do currículo de Cuba e dos currículos da Alemanha de Leste e da União Soviética. Eu fui trabalhar para a Guiné-Bissau em 78, fui trabalhar para o Ministério, os meus colegas eram portugueses, era eu, num período em que havia 120 professores, andou sempre entre 120 e 80 professores a trabalhar no Liceu Nacional, com Ana Nkrumah, mas no Ministério trabalhava eu, juntamente com colegas cubanos e com colegas russos e da Alemanha de Leste. Mais ou menos a coisa funcionava, os russos eram responsáveis pelo programa de matemática e de física, e os da Alemanha de Leste pelas biologias, pelas ciências, e a situação era caricata, agora passados estes anos, porque na Guiné-Bissau, vou dar apenas um exemplo, na Guiné-Bissau não há coelhos, existem lebres,
mas o meu colega alemão tinha ordem de fazer as fichas de trabalho sobre o coelho, e dali o homem não arredou. E os guineenses, durante uma série de tempo, aprenderam o coelho e não aprenderam a lebre. E sucessivo. Portanto, não tenho tempo aqui de contar as anedotas que na altura as pessoas viveram, porque, portanto, a mensagem que eu queria passar era que eram currículos com muito pouco peso cultural, real, muito pouco peso identitário, não é? Passados, a partir de 1990, para a generalidade destes países, entramos no período em que consideramos o período, chamamos na área da educação, e porventura as pessoas nas outras áreas também chamarão, o período do liberalismo na educação. Portanto, passou-se a ser possível olhar para a educação numa perspectiva liberal, e isto significa que é possível as ordens religiosas trabalharem no sistema de ensino, é possível a abertura ao sistema privado e a outros sistemas, para além do sistema do apoio das ordens religiosas e da iniciativa privada. É possível, e então isto depende de país para país. Há países em que a iniciativa privada tem um forte peso, há outros países, como por exemplo São Tomé, em que a iniciativa privada é absolutamente residual. Então, neste contexto de liberalização do sistema, que é a situação atual, que problemáticas, quando se analisamos os sistemas educativos destes países, que grandes problemas ou que grandes linhas de análise é que podemos considerar? Indiquei várias que não significam que tenham ordem de importância, antes pelo contrário, eu até acho que isto é precisamente ao contrário, e coloquei em primeiro lugar os espaços que as pessoas, algumas das pessoas com quem falo, consideram determinantes. A experiência que eu tenho da Guiné-Bissau é precisamente o contrário. Conseguem-se fazer coisas maravilhosas numa barraca de quirintim, numa barraca de palha, e sem espaço, como eu trago aqui algumas fotografias. Noutros sítios, com tudo muito bem organizado e com edifícios com uma qualidade muito boa, o desenvolvimento, a criatividade, a análise, etc., não existem. Portanto, no entanto, mas, apesar desta minha reflexão, não gostaria de passar sem deixar algumas das grandes discussões que há à volta dos espaços. Isto são países com um crescimento populacional, em média, 2,5%. E são países jovens. Então, são países com uma população escolar imensa, ao contrário da Europa, não é? Portanto, no caso português, fecham cada ano N escolas porque não têm 10 alunos, e então fecham, não têm 10 alunos. No entanto, existem turmas, eu avalio escolas aqui em Portugal, existem turmas com situações de exceção, com 8 alunos. As câmaras, junto do Ministério da Educação, etc., e para não fechar, há zonas no interior, escolas que tiveram há 10 anos 1.500 alunos, estou-me a lembrar de Alvaiazer, Pedrógão, etc., que é uma zona onde eu trabalho, tem 360 alunos. Não há um horário completo para um professor, isto assim, não é? Nestes países a situação é completamente ao contrário. E é uma situação que se mantém. É muito difícil, com exceção de Cabo Verde, é muito difícil haver espaços para todas as crianças com 6 ou 7 anos.
Por exemplo, na Guiné-Bissau, atualmente, a entrada para o sistema é com 6 anos. Mas é muito, muito, muito difícil. O que faz, durante anos, e mantém-se ainda hoje, as escolas funcionam em 3 turnos, manhã, tarde e noite, e funcionam 3 horas apenas. Estou-me a referir às escolas primárias, porque tinha que ter um quadro de referência. Porque não há espaço para tantas crianças. Para além disso, como durante muitos anos as crianças não tiveram acesso, pode estar numa primeira classe um jovem de 16 anos. Portanto, alguns dados estatísticos que tenho mais à frente, temos no caso de Angola, temos frequências de primário de 140%. Não me estou a enganar, estou a falar 140, toda a gente percebe porquê, não é? Porque estão lá, não só os meninos dos 6 aos 10, mas os meninos até 15, 16, por aí fora. Porque não tiveram acesso à escola, não é? Depois, muitas estas escolas... Vou dar um exemplo. O Liceu de São Tomé, que foi criado para 800 pessoas, 800 alunos, fui encontrá-lo em 2009 com 6.000. Agora, vocês podem retirar daí qual é a pressão sobre os espaços e a danificação dos espaços, danificação das carteiras, e quando se colocam as questões da casa de banho, o que é possível? Não é? Com as pressões, descanalizações, etc. Portanto, há todo um mundo aí à volta dos espaços por trabalhar. Tanto mais que o ritmo da construção não a corresponde. Há bocadinho eu disse que a população cresce 2,5 ao ano. Portanto, durante São Tomé foi construir o primeiro liceu é de 958. O segundo liceu, que é o Liceu da Trindade, vai nascer em 2013. Portanto, estão a ver a pressão sobre o espaço escolar. Ao mesmo tempo, a questão dos laboratórios, ginásios, tudo isso, a pressão sobre isto e se existe ou não. Ponto de interrogação. Mas poderíamos falar muito tempo. A questão do acesso. A questão do acesso é super complexa. Não só por razões do próprio sistema, que não tem espaço, como por razões, há miúdos que em Angola andam 7 quilómetros diários para ter acesso à escola. Na Guiné, que têm que andar de barco para ter acesso à escola. E durante muito tempo, para cá e para lá, etc., e não se sabe se as aulas existem ou não. Portanto, o acesso, por si só, enquanto sistema de ensino, é muito complexo. Mas colocam-se também, dentro do acesso, questões de relação das populações com a escola. São as questões de género, não tenho tempo para aqui desenvolver, mas todos vocês sabem que há uma grande desigualdade no acesso entre rapazes e raparigas, motivado, portanto, decorrente dos casamentos precoces, de situação de ser rapariga, decorrentes da religião. Há uma grande disparidade entre as populações muçulmanas que não optam, portanto, que se reflete nas questões de género, mas não só. Há uma opção pelo ensino corânico, frequenta-se primeiro a escola corânica, talvez a escola madraça e, finalmente, a escola oficial. Há uma relação também, está muito estudada, uma relação entre as condições socioeconómicas. Famílias rurais têm muito menos relação positiva com a escola do que as famílias urbanas com populações escolarizadas. O que é que eu escrevi ali, que nem consigo ler daqui? As questões étnicas, sociedades horizontais,
estou-me a referir aos balantas na Guiné-Bissau, têm uma relação muito menor com a escola do que as sociedades comerciantes, como os fulas e os mandingas, se eu me considerar o caso da Guiné-Bissau, que não tenho condições temporais para falar mais. Localização geográfica. Verifica-se em todos estes PALOP, escolas a 7 km, são muito difíceis, 7 km para cá, 7 km para cá, vejam, e em épocas de chuvas, em estradas em que a criança faz a pé, portanto, apenas há um esboço de ajudas de transportes escolares em Cabo Verde e em São Tomé, nos outros, na Guiné-Bissau não existe, por exemplo. Depois, queria referir ainda outra coisa. Quando falamos em escolas, as escolas têm níveis diferentes, não é? Até à 4ª classe, depois até ao 4º ano, depois 5º e 6º, e depois secundário, nível 1 e nível 2. Apenas pouquíssimas escolas, na generalidade, 1/3 das escolas têm até ao 9º ano. Poderia, numa amplitude muito geral, não é? A maior parte das escolas tem até à 4ª. Se o menino quer ir fazer o 5º e o 6º, tem que ir para outra. E se quer ir ao secundário, o caso da Guiné, por exemplo, as populações rurais não têm, então as pessoas têm que ir para as cidades, sem bolsas, aqui a gente não fala em bolsa nenhuma de lado nenhum, e a família que vive na cidade, que já tem as famílias alargadas, como vocês sabem, tem que receber mais os que vêm do interior, deitar não sei onde e alimentar não sei onde. Portanto, tudo isto, aí a dimensão da família, a localização da escola, a alimentação. Tem havido programas, que são o PAM, de fornecimento de alimentação escolar, mas com oscilações, com altos e baixos. Implica que haja uma cozinha nas escolas, a assunção de cozinhar os alimentos, sítios para guardar os alimentos, etc. E isso nem sempre é fácil. Mas estes programas do PAM têm sido uma ajuda preciosa, nomeadamente para fomentar a frequência da escola por parte das raparigas. Há alguns programas também fornecem, disponibilizam mensalmente algum tempo, alguma quantidade de alimentos como contribuição, como motivação para as famílias deixarem que as raparigas frequentem a escola. Aqui vou andar, aquilo que, por exemplo, temos. É possível encontrarmos isto é a Escola de Formação de Professores de Cabo Verde, como também é possível em África encontrarmos isto, chama fotografia tirada pela Clara, no outro dia que estávamos na Maison de l'Homme, por isso é que eu te estava a pedir. Está desfocada, mas consegues ver, não é? Está um bocadinho desfocada. Ou seja, são as pessoas a aprender ali debaixo da árvore, mas aprender debaixo da árvore, isto encontra-se com frequência. Guiné, Moçambique, Angola, é uma situação muito frequente. O que não quer dizer, vamos andar, aqui também, ou seja, ou se apaga as luzes ou vocês têm dificuldade em ver, não é? São ambientes escolares na Guiné, não sei se conseguem ver, as escolas de Quirintim, conseguem... Pois, não está muito, há muita luz, não se consegue ver. Deixa eu ver se a Maria João consegue apagar, é? Ou então andamos e acabou. Portanto, são fotografias de escolas. Aqui era uma fotografia de um laboratório. Eu avanço, também de pouco tempo avançamos, Maria João. O laboratório na Escola de Formação de Professores em Cabo Verde.
Aqui foi uma fotografia que eu e a Clara fizemos há 2 anos, na tal escola de Quirintim, na Guiné-Bissau, no sul da Guiné-Bissau, em meio muçulmano. Encontramos, no âmbito de um projeto, uma escola de Quirintim. Quirintim é a palha à volta, não é? E umas carteiras lá dentro. E isto é uma escola, é uma situação experimental em que os miúdos são ensinados completamente em português, tendo havido a formação de professores primários para ensinar em português. E o que encontramos foi crianças com cadernos perfeitíssimos, portanto, uma escola de Quirintim, com carteiras. O Quirintim serve para pendurar as batas e serve para pendurar os cartazes. E temos as crianças com cadernos limpíssimos, são contas de dividir, portanto, que estavam a aprender na 4ª classe. Tenho pena que não consigam ver. A criança fez uma redação com 15 linhas, com português corretíssimo, interagiu comigo e com a Clara de onde é que somos, o que é que vem, como quando eu entro aqui numa escola, aqui em Portugal, portanto, uma linguagem perfeita, e, portanto, a tal escola de Quirintim. Tenho pena que vocês não vejam a letra e que não consigam ler o que está lá na composição. Aqui junto da escola, um balde de água, as crianças vêm ao recreio, mas também não se consegue ver por causa da luz, um pote com água onde as crianças lavam as mãos antes de entrar para a escola do Quirintim. Portanto, o que é que o objetivo era questionar se a qualidade está ou não relacionada com os espaços, e tanto poderia dizer que sim, como poderia dizer que não. Em relação aos recursos, que é outra dimensão bastante importante. Aqui leva-me a uma reflexão, tirámos também esta fotografia, que também vocês veem muito mal, numa escola, num espaço, centro de recursos de uma escola de Bissau, uma escola de caráter protestante. Vocês não conseguem ver, mas foram livros oferecidos no âmbito do centro para a criação de um centro de recursos, mas que são livros ao quilo de estatísticas. Estamos numa escola primária. De estatísticas e de relatórios. Não continua a reflexão porque toda a gente está a perceber o que é que eu quero dizer, não é? Mas é um baque. Foram livros enviados por Portugal. Mas não continua a reflexão porque tenho que andar e toda a gente está a ver. São em Cabo Verde, um trabalho na formação de professores, cada um com o seu computador à frente. Portanto, encontramos os tais cartazes, resumindo o funcionamento do dia, a planificação, as crianças a fazerem a planificação diária e o cartaz preso no Quirintim. E pronto, sobre os recursos, poderia haver muita conversa. Uma outra linha de discussão nos sistemas educativos é o papel do sistema em si e como é que o sistema está orientado. Em todos estes países, os sistemas são centralizados, começaram a ser no período pós-independência e continuam centralizados. Quando eu digo centralizados, significa que são os ministérios a nível central que decidem e vão decantando e em cascata fazendo chegar às escolas. Houve situações em que há situações em Angola e Moçambique em que as situações estão mais temperadas, mas na Guiné-Bissau atualmente é uma destruturação. E então esta decantação quase não existe.
Aliás, o que reverte também para o funcionamento do sistema central que não funciona. O sistema não vai nem volta. Porque primeiro havia as delegações regionais. Em cada região havia um diretor regional com uma equipa de inspectores, etc. E desapareceram estas estruturas. Desapareceram, os que existem não são ineficazes. E, portanto, os sistemas continuam oficialmente centralizados. No caso de Cabo Verde, a situação é, por exemplo, todos os diretores das escolas são nomeados pelo Ministro. Não há eleição. Portanto, estão a ver o que é que eu pretendo dizer com isto, não é? Portanto, continuam situações muito centralizadas, muito dependentes. Por outro lado, o caso novamente da Guiné-Bissau, existem mais escolas comunitárias e privadas do que escolas públicas. A questão é que neste tipo de escolas não há qualquer controle. A escola é aberta, ensina-se o que se pensa que ensina, como se pensa que se deve ensinar, e o sistema central não controla, não supervisiona. O caso de São Tomé, não há iniciativa privada no sistema de ensino, é residual, portanto não... Nos períodos, nem todos os territórios estão cobertos por todos os níveis de ensino. Convém dizer aqui que não existe oficialmente pré-escolar. Por exemplo, Cabo Verde já teve formação de educadores de infância, atualmente já não tem. As escolas de formação de professores formam a nível superior, nível de licenciatura, para os professores do básico e do secundário, mas não formam educadores. Na década houve 3, 4 anos, cursos de formação de educadores, não há mais. Na Guiné não há formação de educadores, em São Tomé não há, portanto, hoje as agências internacionais incidem no pré-escolar, mas não há corpo docente, portanto, são pessoas com alguma pequenina formação técnica, etc, etc. Portanto, há muitos espaços que não têm ensino secundário, embora tenha havido um alargamento ao secundário nos últimos anos. Em todos os PALOP há um alargamento grande. O São Tomé tem, Cabo Verde tem 100% dos jovens, 100% ignorando os deficientes, porque esses estão sempre fora da escola, têm 100%, ou muito perto, são 98%, as estatísticas dizem 98%, cobrindo o secundário. Uma reflexão muito específica em relação ao ensino profissional. Que não existe em alguns destes países. Portanto, a única via é a via geral, que se destina ao ensino superior, e ensino superior que se destina a empregos a nível de ensino superior. Portanto, há algumas exceções. Cabo Verde tem ótimas escolas de ensino profissional. Existem escolas também de ensino profissional, as antigas escolas técnicas que se mantiveram, existem em Angola e Moçambique. A escola de São Tomé desapareceu e a escola de Guiné também desapareceu. E vou ter que andar mais. Aqui, no entanto, em São Tomé, fez-se, quando da reforma do início da reforma do ensino secundário, em 2009, criaram-se dentro do currículo do primeiro ciclo do ensino secundário, criaram-se cursos profissionais de carpintaria e os jovens no 8º ano poderiam optar pelo curso geral ou pelo curso vocacional de carpintaria, e isto é um amigo meu, o António, a negociar a avaliação de um estagiário com um velho carpinteiro em São Tomé.
Portanto, há bocadinho falei nas questões do acesso, da administração do sistema, etc., as questões de currículos. Que currículos, que programas, que avaliação das aprendizagens? Há uma complexidade enorme em relação a isto. Uma complexidade, uma grande dificuldade. Muito deste trabalho é feito com apoio externo, e em parceria com os homólogos nacionais dos países. Convém aqui dizer que muitos dos quadros abandonam o sistema de ensino. O sistema de ensino nestes países não é motivador, não só pelos ordenados, como pelas condições, etc. É verdade que em Cabo Verde as situações são bastante interessantes, em termos de ordenado, mas há o apelo sempre dos Estados Unidos. Portanto, em Cabo Verde está sempre a formar pessoas, porque as pessoas estão sempre a emigrar para os Estados Unidos, quando não migram para outras profissões. Nos outros países é muito difícil uma estabilidade de quadros, para não falar já questões da SIDA em Moçambique, por exemplo, que estamos sempre a formar, está sempre a formar professores, porque morrem muitos professores, não é? Uma idade média de vida de 35 anos, isto é uma pessoa jovem, a idade dos meus filhos, como é que isto acontece, mas é uma realidade. Mas estas pessoas, muito, na generalidade, são formadas fora. E, portanto, os referenciais para a construção de programas e de currículos são os de fora. E a valorização das identidades, a valorização dos contextos, aquela metodologia reflexiva, a partir do contexto que eu tenho, para ir construindo, alargando ao mundo, é muito difícil entrar nesta metodologia. Até porque as pessoas, muitas vezes, como não estão formadas a valorizar os seus contextos nacionais, muitas vezes acham que o contexto nacional não serve, não presta, não é valorizado, para que é que eu estou a trabalhar nisto? Mas quando a gente diz, mas a identidade não está aqui... professora, mas a gente está de lá chegar, foi o que me disseram a semana passada na Guiné. Pois, havemos de lá chegar. Daí que, muitas vezes, e brincando um bocado, eu considero que a responsabilidade das cooperações, a cooperação centralizada e descentralizada, é enorme, deveria haver uma reflexão muito grande, mas às vezes as pessoas são jovens, etc., e não se abalançam a tal, porque isto é uma atitude política, é a tal atitude do desenvolvimento, mas é preciso ter arcabouço para o conseguir fazer e ter à vontade e ter humildade, todos esses fatores, para discutirmos com alguém. Há bocadinho aqui com o Presidente do Camões, eu passei pela situação de ajudar a fazer a reforma dos currículos da formação de professores na Guiné, e os meus colegas nacionais queriam a toda a força em colocar no programa de História e Geografia, a época clássica e a época feudal, e omitir, porque isso não tinha valor, a história dos impérios africanos. E é pela relação que vou tendo, e porque sou velha, e portanto a mulher grande na Guiné sempre consegue dizer alguma coisa, que lá vou conseguindo que... Pronto, mas é preciso saber, é preciso ter humildade, é preciso acreditar, etc. Há aqui todo o mundo à volta disto, não é? Mas vou andando. Depois há aqui uma dimensão importantíssima. As questões das línguas. E ensinar em que língua, o que fazer às línguas nacionais, quando iniciar o uso da língua portuguesa, no caso de SPAOP, sobretudo com que metodologia trabalhar a língua portuguesa. Eu e a Clara encontramos situações há 2 anos em que se estava a fazer a formação de professores em língua portuguesa com base no Saramago. Ora, para quem fala crioulo, às vezes nem crioulo fala,
como é que se ensina língua portuguesa a partir do Saramago. Também haveria muitas histórias. Estou a terminar, porque a Maria João mata-me. Depois há toda outra a formação dos professores, de uma complexidade imensa. Há estágios na formação ou não há estágios na formação. Quem acede, em muitas destas escolas existe um ano zero, nas escolas de formação de professores, dada a dimensão, a ausência de bases para formação de quantos anos, para que níveis, as pessoas saem formadas com que nível, licenciatura, bacharelato e nível médio, temos essa variação toda, por exemplo, tudo isto existe em Angola, cursos médios para o ensino primário, dados pelas escolas de magistério, licenciaturas no ISCET, portanto existe uma pluralidade. Instituições de formação, aqui existe já uma interferência em alguns países também do sistema privado, que, por exemplo, na Guiné, uma organização não governamental funciona, criou uma escola de formação de professores de nível privado. Níveis de formação, nestes países não existem carreiras, os documentos estão sempre foram elaborados ou não foram elaborados. A Guiné-Bissau não tem estatuto da carreira docente, São Tomé tem um estatuto da carreira docente que está para ser assinado há meia dúzia de anos. Porque depois são atos políticos, assinar ou não, definir com todas as implicações. Portanto, o que significa que não há carreiras. Também queria chamar aqui a atenção que existem, portanto, a formação inicial é bastante complexa, algumas dimensões não têm formação inicial organizada, como o pré-escolar, mas a formação contínua é também uma situação de uma complexidade imensa, porque nestes anos, eu acho que não há professor que não tenha feito ações de formação contínua. Toda a gente é chamada, as ONGs chegam e fazem, as grandes organizações. Há formação contínua todos os dias e toda a hora que não serve para nada. Quando eu digo não serve para nada, o que é que eu quero dizer? Aqui convém que eu me explique bem. Não tem qualquer reflexo na carreira da pessoa. É passado um documento, frequentou 50 horas de formação. Trouxe mais ordenados? Nunca. Refletiu-se na carreira, mudou de situação, subiu zero. Portanto, eu também já não faria mais formação contínua. Eu acho que estaria cansada de tanta formação contínua. Porque as abordagens, cada um chega e faz no seu canto, em alguns países. Portanto, em Moçambique isto não é tão fácil de fazer, porque tem que se prestar contas. Na Guiné é super fácil fazer, como em São Tomé. Chega-se, organizações de todo o tipo, promovem formação contínua que não é avaliada e não se reflete na carreira profissional. As pessoas podem me dizer, ok, os outros aprenderam mais, etc. Mas faltaria, mesmo isso eu não tenho a certeza, porque como não é feita a transposição para a sala de aula, e aquilo que a gente verifica na generalidade dos casos é que não há alterações na sala de aula, por muitas horas de formação que aconteçam. Finalmente, eu queria dizer que, com exceção de Cabo Verde, a supervisão dos sistemas é reduzidíssima. A Guiné está atualmente a tentar criar um corpo de inspectores, mas para que a inspeção funcione precisa ter recursos, que são recursos financeiros para funcionar, mas também precisa de um outro nível de recursos, que é o enquadramento legal. E em muitos casos não existe enquadramento legal, de maneira que a inspeção chega e não sei o que é que inspeciona. No âmbito da reforma do ensino secundário em São Tomé,
demos conta que não havia nenhuma legislação que enquadrasse o funcionamento de uma escola. Que dissesse que as aulas começam às 8 e que acabavam não sei quando, que o professor tinha que dar X horas, não havia nada. Portanto, este projeto de reforma passou pela elaboração de um quadro legal, como penso que faz falta agora, no caso da Guiné, a elaboração de um quadro legal de referência. Porque senão, porque é que o professor não há de chegar às 10 e tem que chegar às 8? Não assinei contrato nenhum específico, não há legislação nenhuma, porque é que não hei de chegar só logo à tarde? Portanto, faz claramente falta, no meu entender, um enquadramento legal que estabilize. Só tenho mais 2, creio. O sistema não existe, a supervisão dos sistemas de autonomia, dependência dos sistemas é muito reduzida, é a construir, quer pela falta de estruturas internas, quer pela dimensão. Portanto, a supervisão em Moçambique, em Angola, são dimensões imensas que não é com facilidade. Só para terminar, desculpem lá, penso que, voltando agora 2 minutos, Maria João, à reflexão o que é a qualidade. Tenho muita dificuldade neste contexto, com coisas ótimas, coisas suficientes e coisas não boas, tenho dificuldade em definir o que é a qualidade e não o definiria nem por formação de professores, porque encontramos professores sem formação a darem aulas ótimas e professores com muita formação a não darem aulas, é tudo isso. Então, o que é que eu diria qual é a qualidade? O padrão de referência para mim seria que os alunos aprendessem. Porque aquilo que se está a verificar em alguns países é que as pessoas, os miúdos fazem o 12º ano, ano de ensino introduzido nos últimos 10 anos, porque estes sistemas tinham só até o 11º, as pessoas não sabem ler nem escrever no 12º ano. Algumas das pessoas. Noutras, aqueles que são fruto, por exemplo, na Guiné, das escolas privadas, pelo contrário. E não só, mas eu mostrei-vos uma escola em que no 4º ano as crianças sabiam onde é que era Portugal, sabiam tudo. Então, eu acho que a referência para a qualidade é que os alunos aprendam, atinjam os objetivos definidos nas leis de base e nos documentos subsequentes. Mas aprendam num quadro em que são respeitados os direitos humanos e a equidade e a justiça. E, portanto, isto é preciso que nos sistemas estejam dentro os deficientes e que os sistemas produzam resultados. E quais resultados? Que os alunos adquiram as competências necessárias conforme os seus níveis de ensino e que estão definidas nas leis de bases. Porque, caso contrário, não se inverte esta linha de subdesenvolvimento, não se inverte. E esta linha de dependência, que em muitos âmbitos eu vejo que está cada vez maior e que vai alargando e não regredindo e que, neste contexto, não se trabalha para o desenvolvimento. Antes, pelo contrário, trabalha-se para a dependência e para o subdesenvolvimento. E peço desculpa e fui cortando por aqui, que às vezes os professores têm a mania de falar muito, Maria João. Ok.